Boa noite e espero que se encontrem bem. Hoje, depois de duas grandes noites de marchas, temos hoje o nosso direto com o desfile etnográfico, que já começa a ser uma tradição e que também é muito esperado. Este ano eu tenho o tema de Entre Brumas e Memórias, a etnografia da açorianidade. É importante referir, de facto, que o desfile vai começar no Alto das Covas, segue a Rua da Sé e termina na Praça Velha para posteriormente fazerem as suas atuações. Os desfiles etnográficos são de facto muito importantes porque são fundamentais para o património imaterial da nossa região, da nossa cultura e são momentos muito bonitos em que são várias gerações, pais, filhos, netos, que vão deixando o legado uns aos outros e que vão mantendo a nossa cultura sempre viva e transmitida de geração em geração, o que de facto é muito importante para nós, porque saber sobre o nosso passado, ter este conhecimento, sentir isto no nosso coração é importante porque conhecer o passado é uma forma de planear o futuro e delinear o futuro. Ou seja, estarmos ligados ao nosso passado é uma forma de vislumbrarmos um bom futuro para nós e sabermos como é que chegámos cá, com as dificuldades que foram, com os nossos antepassados, com as tradições que ainda hoje vivem em nós. É importante este caminho, passar às novas gerações. São sempre desfiles muito interessantes e com muitos conhecimentos, com muita história que devemos de facto ficar atentos. Deixar um grande beijinho aos nossos imigrantes, aos nossos utentes, porque eles estão a ver-nos de longe, não podem estar presentes, infelizmente, por razões várias, e os nossos imigrantes, de facto, vivem muito estas tradições e provavelmente, durante esse desfile, talvez sejam mesmo retratados na nossa história, da história da nossa ilha, o facto de agirem à procura de uma vida melhor e levarem consigo a saudade, as tradições no coração. Espero que gostem do nosso direto, ele é feito para vocês e com vocês, com todo o nosso carinho, com tudo de melhor que conseguimos transmitir-vos através das nossas filmagens. Espero que gostem, que fiquem em nossa companhia e assim vou começar já o direto com alguém especial, que foi um senhor que realmente organizou esse desfile, ou ficou à frente desta equipa, o senhor João Cota. Acho que não me esqueci, e gostava de conversar um bocadinho consigo sobre este dia, sobre estas tradições, porque vejo que é uma pessoa também muito jovem, e então, sendo jovem, o que é que o leva, de facto, a ter este amor a estas tradições? O que é que faz sentido tudo isto, organizar tudo isto, com uma logística imensa? Para mim é um orgulho enorme organizar este cortejo pela quarta vez. A etnografia, posso dizer que me está no sangue, porque fui habituado com os meus pais, que foram... Minha mãe foi uma das fundadoras do Grupo Folclórico das 12 Ribeiras, e sempre tive uma ligação ao Grupo Folclórico das 12 Ribeiras e entrei para o grupo em 2010 e a partir daí fui sempre aprofundando as raízes etnográficas e percebendo que é cada vez mais importante mantermos as nossas tradições, a nossa cultura, o nosso cancioneiro açoriano, as nossas cantigas, a nossa viola da terra. É muito importante mantermos isto para as gerações vindouras. Certo, tal e qual. E de ano para ano vocês têm tentado inovar, porque isto no fundo a etnografia bate sempre na mesma coisa, não é? E vocês têm tentado fazer coisas diferentes. Será que este ano já pode levantar o véu de uma coisinha diferente? Sim, posso levantar um bocadinho do véu. Posso dizer que é muito trabalhoso fazer um cortejo deste. Estamos a falar de um cortejo que vai envolver à volta de entre 400 a 500 participantes, porque são os grupos folclóricos todos da ilha. Se nós formos a ver, cada grupo folclórico com 45 elementos, 10 grupos são 450 pessoas. Posso adiantar que vamos ter animais neste grupo. Nós tentamos desdobrar o tema da açorianidade, porque a açorianidade é uma palavra pequenina, mas que tem um conteúdo do tamanho do mundo, porque tem uma essência muito grande, onde nós temos que manter as nossas raízes, a nossa espiritualidade do Divino Espírito Santo, a nossa tauromaquia, tudo o que tem a ver com as nossas tradições de Ilha de Cheira, a matança de porco, os pezinhos, as cantorias, tudo vai ser retratado neste cortejo. Este cortejo tem a particularidade de tentar mostrar o que é que há cá e o que eles levaram para lá. Posso já desvendar aqui levantar uma ponta do véu. Vamos ter uma Rainha do Espírito Santo do Canadá, que vai incorporar o quadro do Divino Espírito Santo, em que vamos demonstrar como é que se fazia os altares antigamente, como é que se fazia as coroações, a partilha. Vai ter um grupo folclórico que vai fazer a partilha do bolo do Espírito Santo, do pão, da carne, do vinho, de todas as iguarias do Espírito Santo, e fecha esse quadro com a Rainha
do Espírito Santo de vinda do Canadá. E claro que vamos ter também a participação de animais, vamos ter a pessoa que se calhar é a pessoa mais antiga a trabalhar com bois de ramo grande, o Sr. Manuel Galão da Terra Chã, vem com os seus bois e vai também fechar com um conjunto de vacas esse mesmo cortejo, esse mesmo quadro, com o carro do bode dos bodes do Espírito Santo, da SEV, e com um casal sentado no carro de bois a assistir o bode do Espírito Santo. E por fim posso também desvendar que vamos ter a representação também de tauromáquica, que vai desfilhar uma ganadaria de cá, uma ganadaria particularmente nova, com 6 anos, a ganadaria Filho Humberto Filipe, e vamos ter uma representação de uma ganadaria dos Estados Unidos da América, da Califórnia, que é a ganadaria São Pedro do Sr. António Nunes. E fechará com a participação do Grupo Focados Amadores da Sociedade Tauromáquica de Xerense, que nos vai também dar o prazer de participar no desfile, para também dar uma imagem que saiu daqui da Terceira, a ligação da tauromaquia e dos focados que foram criados na diáspora, e muitos deles criados pelo nosso Grupo Focados da Sociedade Tauromáquica de Xerense. Sim, senhor, muito obrigada, Sr. João, porque de facto eu ia fazer mais perguntas, mas com estas duas eu fiquei super esclarecida. Acho que todas as pessoas lá em casa ficaram, tal como eu, a imaginar, porque foi tão explícito e foi tão bonita, tão sentida a sua explicação, que eu consegui vislumbrar alguns quadros. E afinal, até no início, não me enganei e vi algumas coisas aqui retratadas dos nossos imigrantes. Exato. Que realmente vivem com saudade, vivem com esta imensa vontade de viver estas tradições e só me resta agradecer este amor que sinto que tem a essas tradições e a forma bonita como as transmitiu e como sinto que são emocionantes para si agora ver a desfilar todo o seu trabalho junto com a sua equipa, todo este trabalho, esse tempo, devem ser alguns meses de trabalho, de facto. Exato. E muitas pessoas para levar esta logística. Muito obrigada, não sei se quer deixar algumas palavras, por mim eu agradeço imenso este bocadinho. Espero que as pessoas lá em casa possam saborear o nosso cortejo etnográfico e que sintam que as nossas tradições estão vivas e bem vivas. E que sintam este amor que eu Exatamente. senti quando o senhor falou disso. Exato. Muito obrigada, Obrigado, Sr. João. Laura. Tá, que tudo Obrigado. corra bem. Muito obrigado. Obrigada. Pronto, tivemos aqui o Sr. João, que nos foi com uma explicação super sentida, que de facto nos tocou o coração e foi ao encontro, no fundo, àquilo que eu disse de uma forma muito sucinta inicialmente e que é, no fundo, aquilo que eu vos dizia, que é tão importante nós continuarmos a ter noção do nosso passado para podermos vislumbrar um futuro mais bonito. Que gostem muito do nosso cortejo, do nosso direto, fiquem connosco. Até já! Trofas e malas. Os homens, guarda-sóis pretos e mulheres despedindo-se com os seus lençóis brancos. Este quadro é representado pelo grupo folclórico da Casa do Povo de São Brás. Boa noite novamente. Estamos já aqui a ver, entre brumas e memórias, a etnografia da açorianidade, que é o tema deste desfile etnográfico deste ano. E já começamos a vislumbrar lá atrás o primeiro quadro, a origem. É daqui que partimos. Abrimos o desfile com um dos grupos mais antigos da nossa ilha, o grupo de bailos e cantares da Ilha Terceira. Este quadro é representativo das típicas profissões da Ilha Terceira no contexto rural. Estão representados lavradores, leiteiros, pastores, peixeiros, lavadeiras, entre outros. É o nosso ponto de partida, uma vida difícil, à mercê de catástrofes naturais e de oportunidades escassas. Foram estes homens e mulheres que, de origem humilde, que apenas conheciam a sua força de trabalho e que partiram para a Terra Prometida.
destinos traçados. Neste quadro, apenas representativo dos locais onde os açorianos se fixaram em maior número, é constituído por 3 grupos diferentes que apenas simbolizam a chegada aos países onde se fixaram das comunidades açorianas. São os países do destino dos Estados Unidos da Europa, Canadá e Brasil. E os grupos representados são as freguesias da Ribeirinha, Doze Ribeiras e São Sebastião. Os quadros que se seguem representam os elementos que compõem a nossa açorianidade, que vêm além das fronteiras. E já conseguimos ver também o segundo quadro, que é a partida, um momento cheio de saudades. Este quadro faz referência ao momento decisivo da partida. Famílias que emigram, levando consigo a saudade da terra que vão deixar. Vemos casais despedindo-se dos seus, famílias que vão partir com o pouco que tinham, acenando a quem fica. Tipicamente levavam trouxas e malas. Os homens guarda-sóis pretos e as mulheres despediam-se com os seus lenços brancos. Este quadro é representado pelo grupo folclórico da Casa do Povo de São Brás. Uma bagagem cheia de fé e devoção. Aqui assistimos à integração de 2 grupos, o grupo folclórico da Casa do Povo da Vila Nova e o grupo folclórico das Doze Ribeiras. Este quadro recria o que era a divindade do Espírito Santo na Ilha Terceira, mostrando a fé, devoção e o sentido de partilha. Num primeiro momento vemos a representação de uma coroação e logo a seguir a partilha. As emolas, o vinho e pão dividido por todas as iguarias como sopas, cozido, alcatra, arroz doce, massa, carne assada, pão doce e queijo. Encerra-se este quadro à Rainha do Espírito Santo, representando a festividade na diáspora. E agora, chegando junto de nós, temos o terceiro quadro, os destinos alcançados, os destinos traçados. Neste quadro apenas representativo dos locais onde os açorianos se fixaram em maior número. É constituído por 3 grupos diferentes, que apenas simbolizam a chegada aos países onde se fixaram as comunidades açorianas. São eles os
os Estados Unidos da América, o Canadá e o Brasil. E os grupos representados são das freguesias da Ribeirinha, 12 Ribeiras e São Sebastião. Os quadros que se seguem representam os elementos que compõem a nossa açorianidade, que vai além fronteiras. E já conseguimos ver aqui o quarto quadro, uma bagagem cheia de fé e devoção. Aqui assistimos já à interação de dois grupos, o grupo folclórico da Casa do Povo da Vila Nova e o grupo folclórico das 12 Ribeiras. Este quadro recria o que era a divindade do Espírito Santo na Ilha Terceira, mostrando a fé, a devoção e o sentido de partilha. Num primeiro momento, vemos a representação de uma coroação e logo a seguir a partilha, as esmolas, o vinho e o pão, dividido por todas as iguarias como sopas, cozido, alcatra, arroz doce, massa, carne assada, pão doce e queijo. Encerrará este quadro a Rainha do Espírito Santo, representando assim esta festividade na diáspora. Uma bagagem cheia de cultura. Inicia o quarto grupo folclórico Modas da Nossa Terra com o seu Rancho dos Reis. Apesar de ser vivido em todo o mundo, o Natal nos Açores tem a sua particularidade, sendo vivido em comunidade, de casa em casa, de cantiga em cantiga. Ouvimos a nossa viola da terra, melodia única e irreconhecível para todos os açorianos. A viola é a estrela do nosso folclore, que também tem presença na diáspora. O grupo folclórico e etnográfico da Ribeirinha Recordar e Conhecer representa a resiliência cultural do nosso cancioneiro açoriano das nossas comunidades imigrantes.
Vemos aqui, de facto, o folclore da Vila Nova, com uma coroa do Espírito Santo, representante das nossas tradições do Espírito Santo, das nossas coroações, e podemos ver também um pouco dos seus trajes habituais que representam, no fundo, a nossa cultura, o nosso passado e tudo aquilo que o nosso povo vivia e como ele se apresentava em anos passados. E aproxima-se de nós a nossa típica bandeira do Espírito Santo, e em que realmente vemos a distribuição das esmolas e de todas as iguarias que comentei inicialmente, o pão, a alcatra, a carne assada, o queijo. Provavelmente vamos ver todas estas iguarias a passar aqui por nós neste momento. E mais uma coroa ali atrás, também ainda a representar o nosso Espírito Santo, do qual somos todos tão devotos açorianos. E que de facto as nossas comunidades imigrantes, quando partiram, levaram consigo a saudade e levaram consigo as tradições no coração, a sua família. São sem dúvidas partidas difíceis, mas que levaram consigo as tradições que continuaram a representá-las em países estrangeiros de uma forma ímpar e com uma dedicação extraordinária. E podemos ver já lá atrás a rainha que vos falava, a rainha do Espírito Santo, representando assim esta festividade na nossa diáspora. E já começamos a ver chegar o quinto quadro. São dois grupos que o representam. E intitula-se Uma Bagagem Cheia de Cultura. Inicia o quadro Grupo Folclórico Modas da Nossa Terra com o seu Rancho dos Reis. Apesar de ser vivido em todo o mundo, o Natal nos Açores tem a sua particularidade
sendo vivida em comunidade, de casa em casa, de cantiga em cantiga. Ouvimos assim a nossa viola da terra, melodia única e irreconhecível para todos os açorianos. A viola é a estrela do nosso folclore, que também tem presença na diáspora. Também podemos ver o grupo folclórico etnográfico da Ribeirinha recordar e conhecer, representando a resiliência cultural do nosso cancioneiro açoriano nas nossas comunidades imigrantes. Ganha verde chegar. Já chegou a vossa porta, ganha verde chegar. Mas que ainda é muito lembrado pelos nossos imigrantes, a matança do porco. A matança simboliza abundância, mas também simboliza momentos de festa, de partilha e alegria. Abristes a vossa porta, ai com prazer e alegria. Abristes a vossa porta, com prazer e alegria. A vossa Deus te abra, ai as portas do céu um dia. Oxalá que Deus te abra as portas do céu um dia. E agora sim, na continuidade do nosso quadro,
temos o grupo da folclórica etnográfico da Ribeirinha, Recordar e Conhecer, que representa assim a resiliência cultural do nosso cancioneiro açoriano nas nossas comunidades imigrantes. Uma bagagem de tradições, Bodo do Leite. Este quadro representa o bodo do leite recebido tipicamente das nossas festas de verão, representado pelo grupo folclórico Doce Esperança. Neste quadro mistura-se o culto festivo e o profano, típico da nossa açorianidade. Pede-se bênção aos animais, pois geram autênticas máquinas de trabalho, garantindo a subsistência dos nossos antepassados. Desfilam neste quadro o eixo de divididos da nossa ilha, o gato ramo grande, pela mão do tio Manuel Gabarros, presente nesta arte. E aqui já conseguimos avistar, bem pertinho de nós, o sexto quadro. Uma bagagem cheia de tradições, a matança do porco. O grupo Balha Antiga do Posto Santo representa um costume dos nossos antepassados, mas que ainda é muito lembrado pelos nossos imigrantes, a matança do porco. E muitos deles, de facto, levaram consigo esta tradição e muitas fizeram em terras estrangeiras. A matança simboliza abundância, mas também simboliza momentos de festa, de partilha, de amizade, de muita diversão. Entre muito trabalho, há sempre espaço para cantigas e confraternização e ainda o desfrutar das nossas iguarias da matança. São tradições, de facto, que nos permitem estar muito com a família, jogar umas cartas, cantar, divertir, conviver com amigos e quando muitas vezes vinham os nossos imigrantes cá,
também se fazia uma matança para que eles matassem saudades da sua terra e da forma como se faziam as coisas aqui, porque segundo palavras deles, o que é feito cá tem outro sabor, tem outro cheiro. Estão aqui a passar por nós todas as representações de como acontecem as coisas durante uma matança à moda antiga. Podemos ver aqui também os torresmos, as linguiças, os torresmos de tocinho, as morcelas, tudo aquilo que de facto depois se fazia para comerem no convívio. Este foi nossa lembrança, pois viemos visitar, porque estavas de matança, pois viemos visitar. E está aqui perto de nós o 7º quadro, uma bagagem cheia de tradições, o boldo de leite.
Este quadro representa o bolo de leite, inserido tipicamente nas nossas festas de verão, representado pelo grupo folclórico Doce Esperança. Neste quadro mistura-se o culto festivo e o profano, típico da nossa açorianidade. Pede-se bênção aos animais, pois eram autênticas máquinas de trabalho, garantindo a subsistência dos nossos antepassados. Desfila neste quadro o ex-libris da nossa ilha, o gado do Ramo Grande, pela mão do tio Manuel Galão, experiente nesta arte. Uma bagagem de tradições, festas religiosas. O grupo folclórico da Casa do Povo da Vila de São Sebastião representa uma procissão, manifestação religiosa com presença nas nossas festas de verão. Aqui veste-se os melhores trajes. Procura-se, com a maior dignidade possível, prestar a devoção. É sinónimo de festa, de bênção. Podemos presenciar aqui a partilha de caramelos, de pães de leite, daquilo que de facto levam nesta representação do bolo de leite, como disse inicialmente. E também podemos ver os seus trajes que usavam em tempos passados.
Houve imigrantes que vieram. A terceira foi o seu plano. E aqueles que não puderam, que venham cá para o ano com mais havidos que estão cá a ver pela televisão outro para os que estão lá nas terras de imigração. Para quem está do outro lado, nos ouve com amizade, vai um abraço apertado desta tão linda cidade. Os imigrantes que aqui nasceram foram para a terra estrangeira, mas nunca se esqueceram da nossa ilha terceira. Tantos vocais ou imigrantes em volta da terra inteira, todos eles são importantes para a cultura da terceira. Esta tradição nos pertence e será mantida a fundo, sempre que houver um terceirense em qualquer parte do mundo. Os que não puderam cá chegar estão tendo a satisfação de ver o cortejo passar através desta televisão. Uma bagagem de tradições. São João e Tauromaquia. Celebramos as raízes que viajaram pela diáspora. A distância que separa as nossas ilhas e os países de destino acomatada pelas nossas tradições. Filhos e netos daqueles que partiram continuam a viver a nossa açorianidade, integrando-se em grupos de carnaval, marchas de São João, partilhando a afeição e vivendo em devoção. São ilhéus por herança numa terra estrangeira. São o símbolo da nossa continuidade, do nosso passado e futuro. São a prova de que a memória e o orgulho nunca se perdem, apenas se renovam.
Pronto, e depois deste bocadinho de pezinho, que nos foi tão agradável ouvir, já conseguimos ver aqui pertinho de nós o 8º quadro, uma bagagem cheia de tradições, festas religiosas. Aqui é o grupo folclórico da Casa do Povo da Vila de São Sebastião, que representa uma procissão, manifestação religiosa com presença nas nossas festas de verão. Aqui veste-se os melhores trajes. Procura-se, com a maior dignidade possível, prestar devoção. É sinónimo de festa e de bênção. Como todos nós sabemos, o povo açoriano é um povo de fé e, como tal, faz-lhe todo o sentido representar esta fé, demonstrar esta fé, vivenciar esta fé de alma e de coração. Aqui também podemos ver o pormenor dos senhores irem com as jopas vestidas, neste caso vermelhas. Sabemos que é uma tradição antiga em que algumas freguesias ainda mantêm. Tenho conhecimento que há várias cores, têm os seus significados específicos. Ao longo dos tempos, algumas freguesias perderam este hábito, esta tradição, mas pelo que me apercebo, voltam a ter e voltam a tê-las nas suas procissões de festa, estas jopas, também talvez como sinal da devoção e do respeito pelos andores que levam e por quem estão a representar. Temos noção que o guarda-roupa utilizado hoje em dia não será muito idêntico a este, mas a essência é a mesma, o sentido é o mesmo, de irem com roupas bonitas, elegantes, muitas vezes as melhores roupas que teriam para homenagearem a sua fé e de facto os santos padroeiros das suas freguesias nas procissões. E aqui a chegar também já junto de nós, temos o 9º quadro, uma bagagem de tradições, São João e a tauromaquia. Celebramos as raízes que viajaram pela diáspora. A distância que separa as nossas ilhas e os países de destino é colmatada pelas nossas tradições. Filhos e netos daqueles que partiram continuam a viver a nossa açorianidade, integrando-se em grupos de carnaval, marchas de São João,
partilhando a aficião e vivendo em devoção. São ilhéus, por herança, numa terra estrangeira. São o símbolo da nossa continuidade, do nosso passado e do nosso futuro. São a prova de que a memória e o orgulho nunca se perdem, apenas se renovam. Todos nós sabemos que, de facto, as nossas tradições foram levadas de uma forma emocionante para os estrangeiros, para que as pessoas pudessem, no fundo, colmatar a sua saudade. Porque o imigrante vive com saudade e de saudade. Temos aqui os nossos forcados da tortura tauromáquica terceirense, em representação da forcadagem e desses grupos que tão corajosos são e que enfrentam o touro de frente, com a cara e com a coragem. E há grupos que se foram formados na diáspora para manter a tradição e muitos deles, como sabem, vêm às nossas touradas e sempre representam muito bem a sua terra, a sua tradição e percebe-se a alegria deles e a aficião como se vivessem aqui e muitos deles provavelmente nasceram lá, mas as tradições estavam no sangue. É de louvar, um bem-aja. E aqui temos os nossos pastores a representar, de facto, os homens da corda, aqueles que com coragem manobreiam o touro e cuidam do touro no arraial, nas nossas tradicionais touradas à corda. E que temos aqui a ganaderia do filho do tio Humberto Filipe, uma ganaderia relativamente recente, como nos foi informado no início da nossa transmissão pelo o Sr. João Cota, organizador do desfile, e representa a nossa tradição tão incutida nos nossos jovens, e como veem, temos aqui muitos jovens, e que de facto também é algo que os nossos imigrantes vibram e quando cá voltam gostam imenso das touradas à corda e vibram muito com cada ganadeiro, com cada touro, com cada ida à tourada. São homens de coragem e de muito trabalho, sem dúvida.
E aqui com esta passagem terminamos o nosso desfile etnográfico. Espero que tenham gostado. Olá, boa noite novamente e agora vou agradecer por estarem deste lado connosco, acredito que tenham estado deste lado, porque o desfile foi de facto muito interessante e agora resta-me despedir de vocês, agradecer a companhia, desejar-vos uma ótima noite, a festa vai continuar por aqui para as ruas da cidade, por nós terminamos aqui o nosso direto. E amanhã a boa notícia é que nós voltamos para o desfile das freguesias, que é sempre um desfile bastante interessante, muito enriquecedor, porque cada freguesia nos traz aquilo que tem de melhor, aquilo que tem de mais seu, a sua cultura, a sua forma de estar, as suas instituições e também um bocadinho do que evoluiu durante os últimos anos, não é? Portanto, é um desfile também que merece que estejam presentes no nosso direto. Deixar aqui um grande beijinho a todos aqueles que não puderam estar presentes, novamente aos nossos imigrantes que tanto falámos durante este direto, que são de facto pessoas que têm o coração apertadinho quando não conseguem estar presentes, levaram consigo as tradições que tanto amam e tentaram, no sítio onde estavam, transpô-las para a sua realidade. Quando cá vêm, os olhos brilham e ficam felizes porque conseguem cá estar a vivenciar tudo isto e de facto aquilo que eu me apercebo é que quando cá voltam, supostamente de vez, depois de estarem reformados, têm uma grande felicidade porque conseguiram atingir o objetivo, partiram para procurar uma vida melhor e conseguiram voltar na sua reforma com as vidas organizadas, com os filhos criados e estáveis e vêm
gozar depois de tanto trabalho, uma vida feliz, reencontrar os seus, nem sempre reencontram todos, infelizmente, mas quando estão cá estão felizes, até são pessoas que se integram nas comunidades, nas instituições e vivenciam novamente tudo aquilo que não tiveram a oportunidade de viver na sua juventude. E isso é de louvar. Agradecer e deixar um grande beijinho aos nossos utentes, aos meus utentes de coração, a todos os doentes que nos acompanharam em vários sítios, por razões várias não conseguiram cá estar. Dizer-vos que os deixo um grande beijinho com força, com fé. Nunca deixem de acreditar em dias melhores, de acreditar numa vida um bocadinho mais colorida, mesmo que agora vos pareça um pouco mais cinzenta. Agradecer novamente a presença, a companhia, porque os nossos diretos sem vocês não fariam qualquer sentido. Até amanhã, boa noite, um grande beijinho e segue a festa por aqui. Uma boa noite.